Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com vocês sobre a apostasia da igreja, né? Apostasia significa renegar, significa abandonar a fé em Deus, né? E só pode apostatar aquele que é da igreja, né? Porque ele abandona, deixa de lado a fé em Cristo, né? Existem algumas discussões aí quanto à predestinação, essas coisas, mas não vou entrar nesse detalhe. Vamos falar propriamente da apostasia, né? É interessante em Hebreus 2, de 1 a 3, nos diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para que eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Bom, ontem eu estava vendo com minha esposa aqui alguns vídeos, né, sobre alguns cantores evangélicos, né? Não vou dizer o nome dos sujeitos, porque não vale a pena, basta apenas você saber o que aconteceu, né? Eles se julgavam muito superiores, se julgavam muito avançadinhos, de repente abandonaram a Cristo, estão em cultos de feitiçaria e coisas do tipo, né? Aí o que vem à nossa mente, né? As pessoas estão apostatando, mas isso está escrito na Bíblia, né? Por isso que, porque está escrito a gente tem que deixar acontecer. Não, a gente tem que evitar que aconteça, né? E como evitar que aconteça? Reconhecendo a apostasia quando ela inicia, né? Bom, aqui o versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Aqui nós temos uma situação em que, da mesma forma que entraram falsos mestres no povo de Israel, esse livro de Pedro, né? Assim como surgiram falsos mestres, falsos profetas no povo de Israel, também entrarão no meio de nós, da igreja de Cristo, falsos mestres, introduzindo dissimuladamente heresias. O que são heresias? Heresias são partidos, tá? Um partido que a pessoa toma dentro da fé, cria uma ideia e dentro dessa ideia forma um partido para aquela ideia que muitas vezes está errada, é contrária à verdade da Bíblia Sagrada, tá? Então isso é uma heresia, é um partido de uma ideia, de uma ideologia religiosa que contraria as Escrituras, tá? Então basicamente é isso, né? E é interessante que esses que inserem heresias, eles inserem exatamente para que se tome partido. Partido de quem? Deles próprios, né? E quando se toma partido deles, acaba se fazendo de alguma forma, beneficiando essa pessoa, né? Seja um cantor que se diz levita, né? Levita é um termo errado até que usam, mas deixa para lá por enquanto. Eles chegam ao ponto de renegar o soberano Deus, o soberano Senhor, que hoje resgatou, ou seja, Jesus Cristo. Essas pessoas são capazes de chegar ao ponto de renegar a Cristo. Ou seja, se você vê alguma pessoa seguindo algum cantor, algum pastor, como se ele fosse alguém superior às outras pessoas, cuidado com isso, tá? Porque essa pessoa está em vias de renegar a Cristo, tá? Está em vias de renegar a Cristo, por qualquer motivo, tá? Tem alguns que pensam que pastores são como se fossem, sei lá, anjos, né? Porque está lá em Apocalipse 3 que o pastor, ao anjo da igreja, sim, ao anjo, mas não é anjo com asas, é anjo como mensageiro, como carteiro
carteiro, como ledor da carta, que era uma carta que era enviada à igreja, e aquele ledor da carta, que era a pessoa que lia para aquelas pessoas, iria ler aquela carta. Por quê? Naquele tempo, obviamente, não existia tanto alfabetismo como tem hoje, mas tinha alfabetização, né? Não existia mais analfabetos. Então tinha um que era o pastor, que lia para os outros e explicava, né? E esse pastor era o anjo, porque ele era o mensageiro. Ele recebia as cartas e lia a mensagem para as pessoas. Então não pense que pastor é um anjo e coisas desse tipo, e que isso acaba gerando mais heresias. E algumas heresias são criadas até por pastores, tá? Exatamente porque querem gerar um partido em volta dele. Então cuidado com isso. E esses sujeitos chegam ao ponto de negar o soberano Senhor. Por exemplo, teve uma heresia há pouco tempo aí chamado 666, que o cara se dizia o próprio Cristo, né? E ele chegou aqui a renegar o soberano Senhor que o resgatou. Este, na verdade, nem foi resgatado, mas os outros que o seguiam já faziam isso, estavam renegando a Jesus, né? Então a gente precisa entender que esse tipo de coisa, de heresia, ela está presente a todo momento e pode atacar a qualquer pessoa. O versículo 2 diz o seguinte: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Veja bem, são práticas libertinas introduzidas por pastores, por levitas, como dizem, né? E coisas assim, tá? Quais são essas práticas libertinas hoje? Podemos enumerar algumas. Uso da tatuagem, que não tem nada a ver com as escrituras, com o comportamento cristão, né? Uso de roupas indecentes, né? Então podemos ver isso também. Nós podemos ver outras práticas libertinas, alguns evangélicos se misturando com ecumenismo, até participando de cultos de feitiçaria, né? Outra prática libertina, aceitar ideologias estranhas ao evangelho, tentando justificá-las com a Bíblia. Então isso aí também é uma prática libertina. Outra prática libertina que me vem à mente: pastores que se divorciam e casam conforme seja da sua vontade e não abandonam o ministério porque se divorciaram, deveriam abandonar o ministério e não voltar, mas não, eles preferem continuar recebendo o salário dele porque sabe que depois ele não vai arranjar um emprego melhor do que aquele. Então tem práticas libertinas que estão sendo usadas, seguidas por outras pessoas por causa desses sujeitos. Alguns cantores também evangélicos que, sei lá, vão a cultos de feitiçaria, né? E você vê no YouTube, tem um cantor aí famoso que foi um culto com que bateu palma para feitiçaria. Como é que pode isso? Num terreiro, então, não faz sentido. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Já existem até pessoas fazendo piada com o evangelho exatamente por causa desses caras. Por causa desses caras. E a gente está vendo aí a apostasia chegando às nossas portas. Há poucos meses teve uma senhora que foi no Congresso Nacional se dizendo reverenda, né? Acho que luterana, para defender o aborto. Para você ver a que ponto chega essa heresia. Então devemos tomar cuidado, né? E é interessante o versículo 3 que nos diz: também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você parece que está vendo esse versículo sendo usado hoje, né? Você vê algumas falsas igrejas que fazem comércio dos crentes, fazem comércio da fidelidade das pessoas, com palavras fictícias, não com a Bíblia. Eles nem leem a Bíblia. Quando leem, eles leem um pedacinho e já logo mudam de assunto. Então, como você sabe, tem algumas pessoas hoje, algumas falsas igrejas inclusive, que fazem várias cenas, vários cenários e várias coisas, e dizendo que aquilo tem um poder superior sobre a vida das pessoas, e não ensinam as escrituras, porque todo aquele cenário, toda aquela encenação é idolatria.
é a idolatria. As pessoas estão correndo atrás de sal ungido, atrás de não sei o que, ungido, lencinho ungido, e estão abandonando a verdade, tá? Então cuidado com isso também, porque alguns fazem comércio de vós. Fazem comércio de vós. E nós devemos estar atentos para que esse comércio que eles fazem, porque eles usam palavras fictícias, palavras produzidas com técnicas de marketing, para que você caia e procure apenas bênçãos, e nessa procura por bênçãos acabe atendendo a todo tipo de maldade, todo tipo de avareza, como diz aqui o texto bíblico: movidos por avareza farão comércio de vós. Então tudo isso é apostasia, já está hoje, já está acontecendo. Isso acontece no meio da música gospel, entre pastores, inclusive tradicionais, que às vezes se deixam levar por, não por tão descaradamente, mas se deixam levar por outros pastores de outras igrejas também, que se deixam levar até de forma mais descarada, e devemos tomar cuidado com isso, porque nós estamos seguindo falsos mestres. Vão surgir falsos mestres, e esses mestres precisam ser mestres que sejam aprovados por Deus e que tenham a verdadeira o respaldo da palavra de Deus, porque eles pregam a verdadeira palavra de Deus, e não simplesmente porque são considerados pessoas ungidas, ou melhor, superiores aos outros, ou que são anjos ou coisa parecida. Não, precisamos entender que os mestres da igreja precisam também ser julgados pela igreja, se estão de acordo com a Bíblia. Paulo e Silas, quando pregavam os bereanos, eles eram confrontados com as escrituras para saber se o que eles pregavam tinha base bíblica. E hoje nós não estamos mais confrontando com as escrituras os mestres que aparecem. Nós estamos apenas aceitando de forma passiva e deixando com que coisas erradas se injetem no meio da igreja. Que Deus nos abençoe e nos proteja desse mal.